E agora vamos para a fase número 2, uma aguinha. Melhorei minha ovulação, melhorei meus hormônios, melhorei meus nutrientes, suplementei, fiz detox, fiz nutrição, fiz o equilíbrio hormonal, né? A gente está nos 7 pilares, então vamos lá. Detoxifiquei, nutri, suplementei, fiz hormônios, beleza. Vamos para a fase 2 então. Como é que tá a fase 2? Agora eu ovulei, meu óvulo tá lindo, maravilhoso, perfeito, qualidade, nota máxima. Como é a saúde das suas trompas? E a saúde do fator masculino? Porque agora o espermatozoide tem que subir e conceber o seu bebê aqui na trompa, tá? Ó, raios de luz, né? Porque esse é o momento mais importante da vida de qualquer pessoa. E aí eu pergunto para você, vamos lá, saúde das trompas. O que envolve a saúde das trompas? As trompas, ela é imersa no intestino. A trompa tá aqui, o intestino tá envolvendo. Então, existe uma comunicação de microbiota intestinal com a trompa. Vocês sabiam disso? Por isso que a modulação intestinal, a Gabi fala isso insistentemente, é uma grande chave para a fertilidade, porque quando eu melhoro a microbiota intestinal, automaticamente eu melhoro a minha qualidade de trompas. Segundo fator também, as infecções. As infecções aqui, ó, vão ascendendo, vagina, tá vendo aqui, ó, vagina, entrando para dentro do útero e começa a colonizar as trompas. E aí o que que acontece? Eu preciso também melhorar essa microbiota, tanto intravaginal quanto intrauterino, germes, bactérias, infecções, tá bom? Por isso que eu coloco aqui para você DST. Você tem histórico lá na adolescência? Lembra que daquela promiscuidade da adolescência? Naquela época você teve DST? Você teve sífilis, gonorreia, clamídia? Pergunta para o seu marido se teve isso na adolescência. Doença inflamatória pélvica, herpes, HPV, tá bom? Isso pode gerar uma alteração na sua microbiota que pode ser causa atualmente de infertilidade. E a gente pesquisa isso, né, nos exames. Segundo ponto fundamental nas trompas, então, melhorar a função intestinal, investigar se você tem DST, se você teve infecções, investigar se você tem endometriose. A endometriose também é um fator de trompas. A endometriose, muitas vezes você que tem endometriose, a maioria de vocês tem endometriose, pelo que eu pesquisei aqui, a endometriose é só avaliada como se fosse uma alteração no ovário. Não, a endometriose é a principal causa de trompa obstruída. Então, todo mundo que está aqui, que tem trompa obstruída, precisa ser investigada de endometriose. Seu médico nunca te falou isso, gente. Eu sei, porque eu demorei 10 anos para conhecer tudo isso e transformar isso numa linguagem muito clara e leiga para você. As trompas estão alteradas, então você que tem hidrossalpinge, você que tem gravidez nas trompas, você que já teve trompa obstruída, você que tirou uma trompa, a sua saúde está comprometida, então vamos melhorar a sua saúde tubária. E isso é possível. Então mostrei para vocês, melhora a qualidade da modulação intestinal, melhora a microbiota, melhora a motilidade das trompas. As trompas, elas são ligadas por ligamentos aqui, ó. Deixa eu explicar para vocês. Quem faz modulação, quem é responsável pelos ligamentos das trompas é atividade física. Então, existe atividade física específica para mobilidade pélvica. A trompa precisa ser livre para pegar o óvulo. Então, atividade física não é só porque preciso fazer atividade física, mas é porque a trompa, que é o local da concepção, essa trompa precisa ser saudável. E para ser saudável, eu preciso de atividade física, de nutrição, de suplementação, de hormônios, de nutrientes. E eu quero dar o destaque agora para cirurgias. Você que já fez alguma cirurgia abdominal, conta aqui para mim. Você já fez apendicite? Você já fez a cirurgia reparadora? Você já fez colecistectomia, que é a retirada da vesícula? Você já abriu a barriga por algum motivo? Sim, qualquer cirurgia abdominal é fator de risco para alteração nas suas trompas. Bariátrica também? Sim, bariátrica por 2 fatores, pela desnutrição e pelo fator de aderências abdominais, tá bom? Aí depende da técnica que foi usada em você, mas toda cirurgia abdominal também tem risco. Mas bariátrica principalmente por deficiências nutricionais, tá bom? No programa Conceber a gente tem um módulo para bariátrica, não é isso, Gabi? Exatamente, no programa Conceber a gente tem uma parte específica para bariátrica, porque são pessoas muito especiais. Eu falei para vocês que hoje vocês sairiam dessa aula
tendo a certeza exata do motivo pelo qual você não engravida. Esse é o objetivo aqui do curso. Você vai entender por que você não engravida e saber o caminho para engravidar. O seu bebê, ele chega aqui e vai se ligar a uma artéria. Várias, né? Mas uma principal. Isso aqui é uma artéria, né? Um vaso sanguíneo. Primeira coisa, quando ele se liga nessa artéria, ele vai precisar de um hormônio chamado progesterona para ele crescer. Progestação. Progesterona. Então me conta aqui. Quem já passou por essa experiência que eu já passei, de ter engravidado, lindo, meu Deus, realizei meu sonho, contou para todo mundo. E aí o que acontece? Começou um sangramento, você correu para o seu médico, foi no pronto-socorro e ele diz, nossa, corre na farmácia e compra uma progesterona, um Trogestan, um Dufaston, Ginopro, Juno. Quem aqui já viveu essa experiência? Eu já vivi várias vezes, porque eu tenho deficiência de progesterona normal de uma mulher que tem mais de 40 anos. Então, é justamente isso. Quando ele abriu essa artéria, você não tinha progesterona suficiente para manter esse bebê. E ele começou a descolar de você, a morrer, sair de você. Então, gente, a gente precisa engravidar com a progesterona muito boa. Não dá para você perder o seu bebê porque você engravidou com a progesterona baixa. Isso é inaceitável, porque é prevenível. A vida do seu filho não pode ir embora por um fator de prevenção. E todas que a gente falou aqui agora são preveníveis. Eu mostrei para vocês como a gente pode cuidar com 7 pilares. A progesterona, ele é o principal hormônio da gravidez. Então, você precisa aprender a produzir progesterona no talo, muita progesterona. Seu corpo tem que exalar progesterona. Então, a partir de agora, a progesterona, como ela é produzida? Você pode tomar o remédio, mas você precisa produzir muita progesterona. Seu bebê não pode faltar progesterona. A progesterona ela é feita à noite. Por isso que nós vamos te ensinar como dormir. A progesterona ela vem do colesterol. E existem alimentos específicos que aumentam a fração específica do colesterol que produz progesterona. E a Gabi fala isso várias vezes. Das gorduras boas que precisam ser consumidas nas refeições. Então, quando você fala, eu já me alimento bem, não, tudo bem, parabéns. Mas a combinação dos alimentos específicos aumenta a fração específica do colesterol que aumenta a produção de progesterona. A suplementação de vitaminas e minerais aumenta a produção de progesterona. Por isso, se você quer engravidar, não é só tomar metilfolato. É uma combinação de fatores que vai explodir esse hormônio e você não vai perder o seu bebê. Esse bebê que se ligou aqui dentro, o que acontece? Ele vai receber também, eu coloquei aqui hormônios, né, progesterona, mas ele também pode receber infecções. Por isso que é preciso avaliar, né, as infecções intestinais, infecções do seu corpo, doenças prévias, tudo isso pode também ter resíduos, né, de autoanticorpos também que fizeram com que a gente tenha excesso de autoanticorpos aqui atingindo esse bebê, que a gente chama, gente, de endometrite. Ai, apagou tudo. Tá bom, aqui, ó, ainda bem. Essas infecções, na medicina tem um nome chamado endometrite, tá, gente? Endometrite é esse nome na ginecologia. Então, as infecções e as inflamações ou as doenças autoimunes que produzem muito autoanticorpo, tireoidite de Hashimoto, lúpus, fibromialgia, se você tem dessas doenças autoimunes na família, esse excesso de autoanticorpos, né, a vitiligo, tudo isso pode gerar alterações da endometrite, fazendo com que esse bebê não consiga implantar ele. Não consegue. Olha quanto é importante isso. Além disso, a gente tem também as células NK. Ontem me perguntaram de células NK. As células NK também faz parte das endometrites por excesso de autoanticorpos. Células NK é um anticorpo.
Então, como eu posso melhorar essa imunidade, essas infecções? Por vários fatores, sempre os 7 pilares, mas principalmente melhorando o sistema autoimune pela via intestinal. Praticamente todos os nossos anticorpos, eles passam pelo intestino ou são produzidos pelo intestino. Então é impensável pensar que quando eu recebo um bebezinho tão singelo, um bebê que tem células diferentes de você, o seu corpo precisa entender que esse bebê é seu, que ele não é uma bactéria, que ele não é um agente agressivo, que ele não é um patógeno. O bebezinho, ele tem que interagir com você, entrar na sua artéria e o seu anticorpo, né, a sua célula de defesa tem que proteger ele, não atacar ele embora, para ele ir embora. Por isso, o sistema autoimune tem que ser muito bem equilibrado. E como se faz melhorar o sistema autoimune? Modulação intestinal, atividade física, sono, nutrição, suplementação, hormônios. E aí a gente tem agora, né, usuários de DIU. Quem aqui já usou DIU? DIU é um corpo estranho, né, em forma de T, que também tem fatores de risco para infecção. Então, se você é usuária de DIU, né, por longa data, também tem riscos de infecções, que é uma causa da sua infertilidade. E, por fim, as trombofilias. É a minha principal causa de perda, é a trombofilia, tá? Amanhã a gente vai falar dos exames de trombofilia. A trombofilia é exatamente esse aqui, ó. Seu bebê, ele acha uma artéria e simplesmente o seu anticorpo fecha essa artéria aqui, ó. Por 2 motivos. Na verdade, por 3 motivos, que eu vou explicar amanhã melhor, mas só para adiantar. Principalmente por um fator chamado de inflamação. Inflamação. Pacientes inflamadas fecham a artéria facilmente. Eu não entendia isso como médica, porque quem tem trombofilia usa aquelas injeções. Quem tem trombofilia usa injeção. E eu usava as injeções. Meu médico aumentou a dose das injeções. E mesmo assim eu não segurava os meus bebês. Mas é porque quando eu estudei profundamente sobre trombofilia, eu descobri que além das injeções, eu não poderia produzir excesso de proteínas de inflamação. E foi aí que eu consegui ter meu bebê nos braços. Eu era uma pessoa inflamada, eu não fazia o método corretamente. E quando eu fiz o método, eu desinflamei, eu melhorei todos os meus hormônios, nutrientes, usei a injeção. Foi aí então que o meu bebê conseguiu manter, eu consegui manter a artéria aberta para nutrir o meu bebê e ele crescer e desenvolver. E essa é uma das causas principais de você que tem abortos tardios também. O bebê ele começa a desenvolver, mas a artéria vai fechando devagarinho, de repente, seu bebê morre dentro da barriga, parto prematuro, ou às vezes ele consegue sobreviver, mas aí tem que tirar ele antes da hora, CTI e múltiplas complicações, até levando ao óbito tardio. Veja, gente, você entendeu agora o motivo por que você perdeu o seu bebê e seu médico não mandou a placenta para análise. Eu sei disso. Infelizmente eu sei disso. Mas é por causa das artérias que nutrem o seu bebê. Então agora respondam para mim com toda sinceridade. Você sabe o real motivo por que você não consegue engravidar. Porque você está em desequilíbrio da fase 1, 2 ou 3.